Bem, efetivamente, esta é das questões que mais curiosidade causa quando há pessoas que têm AVC, infarto ou desenvolvem situações de saúde muito esquisitas e que, se foram vacinadas com as picas Covid-19, atribui-se logo à vacina. E as pessoas pensam, mas eu veio vacinar há um ano, veio vacinar há 6 meses, como é que eu posso afirmar sequer, ou pelo menos colocar a hipótese de ser da vacina? Pode claramente colocar essa hipótese. É o seguinte, imagina nós temos a causa do problema. Nós estamos expostos àquela causa. E neste caso em concreto, as picas Covid-19. Portanto, qualquer um leva uma pica, mRNA, e é expectável, dentro do bom senso geral, se eu tiver algum problema com esta pica, vai-me aparecer meia hora depois, umas horas depois, no máximo 2, 3 dias depois, ou 5 dias já estica muito a corda. Mas após isto, se as pessoas tiverem algum problema, já não vão associar a generalidade das pessoas, pelo menos, já não vai associar à causa, neste caso, à pica. Já não vai associar ao facto de ter estado exposto àquela causa. E já vai associar a outra coisa qualquer. Agora imaginem o que é ter uma situação qualquer de saúde, seja ela qual for, 3, 4, 5, 6 meses depois. É óbvio que já ninguém vai associar à pica. E este é um erro crasso. Eu compreendo esta avaliação que as pessoas fazem, que a generalidade das pessoas faz. Eu compreendo isso. Mas, de facto, é um erro muitíssimo crasso. Eu nem sei se um dia eu tiver que contar quantas doenças é que aparecem, quantos sintomas e sinais é que aparecem, décadas depois da causa primária ter atuado numa determinada pessoa, eu nem sei quantas doenças é que há, mas vou deixar-vos alguns exemplos. Mesotelioma, por exemplo, é um cancro que aparece, se a pessoa tiver azar, obviamente, pode aparecer até 40 ou 50 anos depois da pessoa ter estado exposta àquela causa. Dar um exemplo concreto. Imaginem, vocês têm 20 anos, vão trabalhar para uma fábrica que usa amianto. Exemplo. Estão lá um ano, chateiam-se que aquilo vem-se embora. 50 anos depois, não se admirem se tiverem este cancro, este mesotelioma, que é provocado precisamente pela exposição ao amianto. E só tiveram um ano de exposição, e partindo do princípio que foram trabalhar todos os dias. Isto pode até acontecer com exposições de um mês, vejam bem. Podem estar um mês expostos àquela substância, ao amianto, e 40 anos depois corre o risco de aparecer este mesotelioma, que é um cancro muitíssimo agressivo, é um cancro que não é para brincadeiras, muito difícil de tratar, e a percentagem de recuperação é mínima. Deixo-vos outro exemplo. A doença de Creutzfeldt-Jakob. Conhecemos todos essa doença, a chamada doença das vacas loucas. Os sintomas e os sinais podem aparecer 20, 30 anos depois da exposição ao risco. Ou seja, imaginem que 2 ou 3 anos da vossa vida vocês estão a comer carne de vaca, neste caso em concreto da doença de Creutzfeldt-Jakob, só para dar um exemplo mais concreto. Estão a comer carne de vaca durante 2 anos, 3 anos, com proteínas defeituosas. O que é isso da proteína defeituosa? As nossas células produzem e precisam de proteínas. E a proteína, para entrar na célula, tem que estar numa conformação específica. Imagina que esta foi uma proteína e tem que ter esta conformação para entrar nas células. Okay? Especialmente neurónios. Em condições normais, as proteínas têm esta conformação, entram na célula, fazem o que têm a fazer e vai a vida dela, entre aspas. Na doença de Creutzfeldt-Jakob, o que acontece é que a proteína deixa de ter esta conformação e passa a ficar assim. Proteínas assim não entram em coisa nenhuma. O que é que vai acontecer? Vão acumular-se, especialmente nos neurónios. Vão acumular-se. Imaginem que vocês saem de casa um dia e têm lixo até à altura do quarto andar. É impossível a vossa vida. Então, para os neurónios é igual. Com esta carrada de proteínas que se foi acumulando nos neurónios ao longo do tempo, por causa do consumo de carne já defeituosa com estas proteínas, vai, obviamente, impedir o funcionamento normal dos neurónios. E isto lá está. Podem estar expostos a esta carne defeituosa com proteínas defeituosas 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, whatever. E cerca de 20 anos depois, 15 anos depois, 25 anos depois, aparecem com esta doença. E já não vão associar àquela carne que comeram há 20 anos ou há 25 anos. Pois, exato, mas é exatamente essa a causa. Ou seja, tiveram expostos aquele tempo, entretanto a proteína foi-se acumulando e décadas depois aparecem estes sinais e estes sintomas. Um outro caso, exemplo, entre a exposição ao problema e a ocorrência de sintomas ou sinais, é um caso um bocado esquisito. Chama-se Curu. Vem na mesma sequência de doenças da doença das vacas loucas, só tem aqui uma particularidade. O Curu pode acontecer 30 anos depois da exposição ao problema principal,
que no caso em concreto, não se arrepiem, mas no caso em concreto passa pelo consumo de cérebros humanos. Exato. Isto foi uma doença que começou a ser estudada em algumas tribos espalhadas por esse mundo, que tinham o hábito, e presumo que ainda tenham o hábito de consumir o cérebro de parentes mortos, maioritariamente parentes mortos. Portanto, a malta morria, os outros iam lá comer o cérebro. E passado muitos anos começavam a desenvolver este tipo de sintomas esquisitos. Houve alguém que foi estudar aquilo. Então, e porquê? Porque este cérebro também tinha estas tais proteínas defeituosas. Ou seja, comia os cérebros com proteínas defeituosas que eventualmente já morriam desta doença, do curu, e mais tarde, décadas, 20, 25, 30 anos após este consumo, começavam a desenvolver também estes mesmos esta doença, o curu, e morriam também, pois o ciclo era infindável, né? Tu morres, eu vou comer o teu cérebro, aquele morre, vou comer o cérebro, eu morro, vão comer o meu cérebro, etc. E levou, efetivamente, a que se estabelecesse, a que se estudasse esta doença, e daí o curu. Portanto, isto para vos mostrar o quê? Que entre a causa primária e a ocorrência de sinais e sintomas podem passar décadas. Isto para quê? Para esclarecer um pouco sobre a questão do mas ele veio a pica agora e pode acontecer, e agora vou explicar-vos porquê em relação à pica em concreto. A pica, pelo menos as primeiras picas que foram dadas, que eu designo como primeira geração da mRNA, entre aspas, o mRNA é uma instrução. É como se fosse o papel da ECG, umas quantas linhas, e cada uma delas representa uma instrução. O que é que vai acontecer? A malta é vacinada, a instrução é introduzida no vosso organismo, e as células vão ler a instrução, ok, a primeira linha para fabricar assim, a segunda linha para fabricar assado, e produz-se a proteína spike. E vai a vida dela, normalmente fazer estragos. Mas basta levar a pica uma vez. Enquanto a instrução se mantiver nas células, não precisa levar mais pica nenhuma. As células vão continuamente produzir uma proteína que, além de não ser uma proteína nossa, e por isso mesmo vai ser reconhecida pelo sistema de defesa como uma proteína não nossa, ou seja, não self, vai causar estragos. E não preciso estar a levar picas todos os dias para as células lerem a instrução. Que seja do meu conhecimento, já foi possível isolar a proteína spike da vacina cerca de 4 anos e meio a 5 após a última pica. Qual é o grande problema agora com estas últimas picas que estão a sair? mRNA. É que vem uma segunda geração, ou terceira, como queiram, da mRNA, que sim, preocupa-me bastante. Porque se a primeira geração acabava por ser autolimitante, do que é que isto depende do tempo, depende da fisiologia de cada um, depende da forma como o corpo de cada um reage àquela instrução e àquela proteína spike, etc. O que é que me preocupa agora nestas últimas gerações de mRNA? É que os tipos instalaram lá tipo uma estrutura molecular que vai entrar em loop, ou seja, sempre que a instrução se esgota ela vai produzir outra, automaticamente, nem precisa de mais nada, nem precisa de mais inoculação. Agora, daí para a frente, deixo-vos à vossa imaginação os potenciais problemas graves que vão surgir por haver este desenho, esta estrutura molecular que vai permitir que isto seja continuamente a ser produzido em looping. E porquê fabricar mRNA que vai fornecer instruções em constante looping, ou seja, em constante produção de proteína? Isso tem que perguntar aos indivíduos que fabricam esta porcaria. É o que é. Eu quis fazer este vídeo para deixar claro que nem sempre nós temos os problemas logo a seguir à exposição à causa. Ou seja, temos a causa, estamos expostos àquela causa, nem sempre os problemas surgem num curto espaço de tempo. Fiquem bem, vão pensando nisto.